Muito bem. Eu tenho absoluta certeza que todos nós aqui, em maior ou menor grau, para esse ou para aquele, para essa ou para aquela finalidade, queremos e esperamos uma intervenção de Deus na nossa vida, transformando alguma circunstância, algum contexto que estamos vivendo. Estou certo ou errado? Estou certo, né? Todos nós. Eu espero. Eu desejo e eu espero. Eu sei que você deseja e você espera também por uma intervenção do Senhor, transformando alguma circunstância, algum contexto no qual você tá vivendo. E hoje eu quero compartilhar com você 3 chaves. Diga comigo, 3 chaves. Chaves você usa para abrir portas, não é, irmãos? A gente usa essa expressão, essa analogia, para que seja entendido assim mesmo. São verdades que são como chaves que vão abrir portas por onde você vai entrar ao lugar da sua transformação, ao lugar onde você vai ver, onde você vai experienciar a intervenção de Deus na sua circunstância, no seu contexto, para o qual você espera alguma mudança. Então hoje eu quero te dar 3 chaves para essa transformação que você espera, para essa transformação que nós desejamos e que nós esperamos. Pode ser na sua vida pessoal, pode ser nos seus relacionamentos interpessoais, pode ser no seu casamento, na sua família, pode ser no seu relacionamento com o seu filho, pode ser nas suas finanças, pode ser no seu ministério, pode ser nas suas emoções. Não importa, não importa. Essas 3 chaves, elas vão posicionar você para a transformação que você deseja e espera, vão posicionar a mim, vão nos posicionar para a transformação que nós desejamos e esperamos. E antes de falar dessas 3 chaves especificamente, eu quero sistematizar didaticamente com você essa mensagem que eu trouxe para compartilhar com você, lançando 2 fundamentos muito importantes sobre os quais nós vamos construir esse raciocínio, esse pensamento. O primeiro fundamento é o fator mentalidade. Diga comigo, o fator mentalidade. O fator mentalidade. Esse é o primeiro fundamento no qual nós vamos construir um pensamento sobre essas 3 chaves que devem nos posicionar, abrir portas para nós, nos posicionarmos para as mudanças, as transformações que nós desejamos e esperamos. Então, para compreendermos a transformação que Deus quer realizar em nós e quer realizar por nós, é preciso considerarmos a importância e o poder da mentalidade. O que é uma mentalidade? O que é a nossa mentalidade? Mentalidade é o modo como nós pensamos a vida. É o modo como nós recebemos as experiências que nós experienciamos ao longo da vida, como nós processamos essas experiências, as escolhas que fazemos, as decisões que tomamos, a atitude que temos, tudo isso é uma expressão do modo como nós pensamos, uma expressão da nossa mentalidade. Então, a nossa mentalidade é formada pelo acúmulo e a mistura, digamos assim, de todas as informações que nós recebemos ao longo da vida, de toda a educação que nós recebemos ao longo da vida, seja ela moral a partir da família, seja ela escolar a partir dos nossos professores, seja ela laboral a partir da nossa entrada no mundo do trabalho. Todas essas informações que a nossa mente vai absorvendo vão se misturando umas às outras e vão formando a nossa mentalidade, vão formando a nossa visão de mundo, vão formando o modo, ou melhor, vão formando a lente através da qual nós vemos e interpretamos o mundo em que vivemos. Então, a vida que nós vivemos agora é o resultado das escolhas, das decisões, das atitudes que nós temos ao longo de toda a nossa vida, e as nossas escolhas, decisões e atitudes ao longo de toda a nossa vida são necessariamente uma expressão da nossa mentalidade. Ou seja, em quase 100% das vezes,
As nossas ações são uma expressão dos nossos pensamentos. Em quase 100% das vezes nós agimos de acordo com o que nós pensamos. Quase 100% das vezes. Há aqueles momentos na nossa vida fora da curva em que nós não fazemos o que queremos, não fazemos o que pensamos ser certo fazer, por uma série de razões possíveis. Mas em quase 100% das vezes as nossas ações são uma expressão dos nossos pensamentos, do modo como nós pensamos. Por isso, para nós recebermos de Deus a transformação que nós desejamos e esperamos, é imperativo que estejamos dispostos e vulneráveis à intervenção dele em nossa mentalidade, alinhando o nosso modo de pensar ao seu modo de pensar. Amém? A transformação que nós desejamos e esperamos em alguma circunstância, em algum contexto da nossa vida, ou mesmo em nossa própria vida, necessariamente passará pela intervenção de Deus na nossa mentalidade, no nosso modo de pensar. Necessariamente. Esse é o primeiro fundamento, o fator mentalidade. Então você precisa entender que a transformação que você deseja e espera necessariamente passará pela intervenção de Deus no seu modo de pensar. Amém? O segundo fundamento é entendermos a transformação segundo Deus, ou a transformação que Deus quer fazer. Para nós compreendermos a transformação que nós desejamos e esperamos que Deus opere em nós e em nossas circunstâncias, em nossos contextos, precisamos responder a seguinte pergunta: a transformação que eu desejo e espero é a transformação que Deus quer operar? Pode ser que sim, pode ser que não. A transformação que eu desejo e espero é a transformação que Deus quer operar de fato? Precisamos saber responder a essa pergunta. Porque muitos de nós estamos às voltas com questões que nós não conseguimos responder e assuntos que não conseguimos encerrar na vida, porque ainda não compreendemos a vontade de Deus. A vontade de Deus. E, bem resumidamente, eu quero ensinar a você como discernir a vontade de Deus. Veja, a teologia classifica a vontade de Deus em duas classes. A classe da vontade revelada de Deus e a classe da vontade oculta de Deus. Deuteronômio 29 diz que as coisas escondidas ou as coisas ocultas são para o Senhor, pertencem ao Senhor, e as reveladas são a nós. Então, há a vontade oculta de Deus, aquela que nós não conhecemos, aquela que só Deus conhece, como, por exemplo, eventos futuros que nos ocorrerão, portas que nos serão abertas, caminhos que nos serão abertos, mudanças que ocorrerão na nossa vida. E nós desconhecemos agora, mas Deus conhece, Deus sabe. Essa é a vontade oculta de Deus. E a vontade revelada de Deus, que é a vontade de Deus expressa na sua palavra. Essa vontade revelada de Deus, muitas vezes na teologia é chamada também de a vontade moral de Deus. Ou seja, a revelação de como Deus quer que os seus filhos vivam e de qual é a recompensa dos seus filhos quando vivem a vida como Deus espera que eles vivam. Essa é a vontade revelada de Deus. Então nós precisamos entender como Deus opera a sua vontade para, naquilo o que nos cabe, naquilo que concerne a nós, sejamos capazes também de saber se as transformações que nós desejamos são as transformações que Deus quer operar. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E veja, o apóstolo Paulo está falando aqui da vontade revelada de Deus. Porque ele diz que essa vontade boa, perfeita e agradável de Deus é uma vontade que nós somos capazes de experimentar e comprovar.
desde que estejamos dispostos a renovar a mente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que vocês possam, ou para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se essa vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é possível ser experimentada, essa é a vontade revelada de Deus. Mas o fato é que nós lemos aqui que Deus tem uma vontade, e que essa vontade é boa, perfeita e agradável, e que experimentar essa vontade depende de uma mentalidade transformada. Uma mentalidade transformada pela renovação da mente. Sem isso, jamais teremos a transformação que Ele quer operar em nós. De novo, toda transformação que Deus vai operar em nós, nas circunstâncias em que estamos vivendo, nos contextos em que estamos vivendo, necessariamente levará a uma intervenção dele na nossa mentalidade, no nosso modo de pensar. Se nós não estivermos dispostos a permitir que Deus toque a nossa mente e nos ensine a sua maneira de pensar, no way, nada feito, não haverá transformação alguma. Porque toda transformação que Deus quer operar em nós levará uma intervenção sua em nossa mentalidade, em nosso modo de pensar. Entendemos também que a palavra de Deus é a revelação da mente e do coração de Deus aos homens. E que ela é o primeiro e o mais importante meio através do qual o Espírito Santo nos revela os seus propósitos. Você está consciente disso? A palavra de Deus é o meio através do qual Deus se revela aos homens. É o meio através do qual Deus revela os seus pensamentos aos homens. É o meio através do qual Deus revela o seu coração, as suas intenções, os seus propósitos aos homens. Se o que nós desejamos é conhecer a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, necessariamente precisamos da Bíblia, da sua palavra. Logo, a renovação da mente da qual o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:12, eu acabei de ler para você, é uma renovação da mente que só pode acontecer através da palavra. Através da palavra. Se nós queremos ser capazes de compreender a vontade de Deus, nós precisamos de compreender a vontade de Deus, nós precisamos trazer a palavra de Deus, que é a revelação da sua vontade, para dentro da nossa mente. Interessante a expressão que Paulo usa é renovar a mente, ou pela renovação da vossa mente, ou pela renovação do vosso entendimento. O que significa renovar? Tornar novo aquilo que já está velho. Mais especificamente nesse contexto, Paulo está falando sobre trocarmos a maneira de pensar do velho homem, a maneira de pensar da velha criatura, pela maneira de pensar do novo homem, pela maneira de pensar do homem nascido de novo, redimido, perdoado, e que deve estar sendo santificado pelo poder do Espírito Santo, que é operado também através da palavra. Jesus disse na sua oração sacerdotal, lá em João 17:17, orando pelos seus discípulos antes de ser crucificado: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. De modo que não há santificação, ou seja, não há transformação de vida, sem a operação da palavra, renovando a nossa mente, trocando uma maneira velha de pensar por uma maneira nova de pensar. Isso nos permite concluir que a transformação segundo Deus, e esse é o segundo fundamento sobre o qual a gente vai construir aqui, o entendimento sobre essas três chaves que vão abrir portas por onde nós vamos entrar e nos posicionarmos para recebermos a transformação de Deus, em última instância, a transformação segundo a palavra. A transformação segundo a palavra. Guarde isso. A palavra de Deus é Jesus, e Jesus é a palavra de Deus. É isso que João nos diz em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Conhecemos a Jesus e a vontade de Deus conhecendo a palavra. Precisamos ir à palavra para conhecer a vontade de Deus.
alinhar o nosso coração ao coração de Deus, os nossos anseios aos anseios de Deus, crendo que na palavra nós temos tudo o que precisamos para uma virada definitiva em nossas vidas, para uma transformação total em nossas vidas, nas circunstâncias e nos contextos para os quais nós esperamos alguma transformação. A palavra é o poder de Deus que operará uma transformação de mentalidade, nos fará capazes de compreender a vontade de Deus nesta ou naquela circunstância, neste ou naquele contexto, e nos fará prontos então para esperar essa intervenção dele, transformando o que quer que seja, segundo a sua vontade. Tem que ser por meio da palavra, porque se não for por meio da palavra, não será de outro jeito. Você está comigo? Tem que ser pela palavra, porque se não for pela palavra, não será de outro jeito. Então, esses dois fundamentos, o fator mentalidade e o fator a vontade e o fator a transformação segundo Deus, são os fundamentos nos quais nós agora vamos construir então um pensamento sobre essas três chaves, esses três caminhos através dos quais nós nos alinhamos ao Senhor para a transformação que nós esperamos, para a transformação que nós desejamos e esperamos. Se você está comigo aqui, diga amém. Aleluia. Está entendendo o que eu estou dizendo até aqui, irmão? Muito bom. Primeira chave. Você vai ouvir, vai soar óbvio para você. Mas é como eu sempre digo, as coisas mais óbvias concernentes à vida cristã são aquelas que nós invariavelmente ignoramos primeiro. Não é, Marcelo? Todo mundo sabe que tem que ler a Bíblia e orar. Mas nem todo mundo lê a Bíblia e ora. Todo mundo sabe que domingo é dia de igreja, crente tem que estar na igreja, mas nem todo domingo crente vem para a igreja. Às vezes vai jogar futebol, às vezes vai para o cinema, às vezes vai assistir um jogo. Não estou falando de religião não, irmão. Estou falando de um ato consciente de sentido, de significado. Nós não vimos a igreja porque a religião diz que nós devemos vir à igreja. Nós vimos a igreja porque nós entendemos o que significa vir à igreja. E nós entendemos por que devemos vir à igreja. Então as coisas mais simples, mais óbvias da vida cristã são aquelas que nós invariavelmente ignoramos primeiro. Então, não se preocupe. Pode parecer óbvio o que eu vou dizer para você. Mas preste atenção, fique comigo até o final prestando atenção. E você vai ver que mesmo essa obviedade, ou essas obviedades, por assim dizer, carregam o poder sobrenatural de Deus para a transformação que nós precisamos. Primeira chave, ame a palavra. Ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Olha, se nós entendemos que a palavra de Deus é a revelação da mente e do coração de Deus aos homens, e que ela é o primeiro e o mais importante meio através do qual o Espírito Santo nos leva à sua vontade, precisamos desenvolver um coração dado à palavra. Um coração dado à palavra. Hoje de manhã eu estava lá falando com os novos convertidos, aliás, domingo que vem, dia 26, nós temos batismo. Então venha animado para celebrar com os nossos irmãos a sua entrada na família de Deus, a partir do novo nascimento e do batismo, amém? Eu estava lá conversando com os novos convertidos, na preparação deles para o batismo de semana que vem, falando sobre a importância da palavra. Eu disse, olha, a palavra, nós não devemos ficar, ou passar um dia sequer, sem ler e meditar na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a revelação de Deus. Então não há como conhecer a Deus sem a Bíblia, ok? Não há como conhecer a Deus sem a Bíblia. Se o que nós pretendemos é um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus, um relacionamento pessoal e íntimo com o Espírito Santo, nós precisamos da Bíblia. Aliás, nós dependemos da Bíblia. A gente dá um jeito de resolver o que a gente precisa resolver sem aquilo que a gente precisa. Mas quando a gente depende, não. Quando a gente depende, a gente não consegue resolver o que a gente precisa resolver, porque a gente depende dessa ou daquela coisa. E para conhecer a Deus, para desenvolver um relacionamento com Deus, com Jesus e o Espírito Santo, nós dependemos da Bíblia. Irmão, você pode ouvir o quanto de louvor você quiser. Você pode orar o quanto você quiser. Você pode até vir à igreja o quanto você quiser. Se você não estiver exposto à palavra de Deus, não há transformação de vida. Se você não estiver exposto à palavra de Deus, não há transformação de mentalidade. Portanto, não há a capacidade de entender, de interpretar e entender a vontade de Deus nas circunstâncias e contextos em que vivemos,
e aguardar com paciência e esperança as transformações que desejamos e esperamos. Não há. Eu achei barata a sacada de um dos novos convertidos que disse assim, olha, eu estou trabalhando muito, eu não estou tendo como ler a Bíblia. Eu chego em casa assim muito cansado, eu vou ler e eu capoto. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou ouvindo a Bíblia. Por meio de um aplicativo da Bíblia, eu estou ouvindo a Bíblia. Eu consigo ouvir com atenção enquanto eu estou fazendo algumas coisas. Tal. Eu falei, uau, que incrível. Porque Paulo diz em Romanos capítulo 10 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você não pode ler, ou porque você não sabe, ou porque você não tem tempo, você pode ouvir. Você pode ouvir. Você estará exposto à palavra de Deus, recebendo fé de um jeito ou de outro. O que você precisa saber é que não há transformação de vida, e não há transformação de contexto e circunstâncias nas quais nós queremos ver uma intervenção de Deus transformando o contexto e circunstâncias sem a palavra. Não há, porque é ela quem opera uma transformação de mentalidade. Há transformação de mentalidade que precisamos para compreender o modo de Deus. Não há. Então, devemos amar a palavra. Amar a palavra. Sem um relacionamento vivo com a palavra de Deus, não há como renovarmos a mente para a experiência da sua boa, perfeita e agradável vontade. Sem a palavra de Deus, não há como receber a transformação que Ele quer operar em nós. Não há. As últimas semanas que tenho pregado, você provavelmente deve ter notado isso. Eu tenho falado quase só sobre isso, sobre a palavra. Sobre a importância da palavra, sobre a importância de ler e meditar, sobre a importância de amar a palavra, de entrar num relacionamento vivo com a palavra, sobre a importância de valorizar e honrar a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque tanto quanto se aproxima a volta de Cristo Jesus, será necessário à igreja zelo pela palavra, zelo doutrinário e expectativa pelo sobrenatural. Porque o fim dos tempos está se desenhando. E logo, provaremos níveis de perseguição que não imaginaríamos ser possível provar. Então, de repente, estaremos sendo desafiados, pressionados, empurrados, encurralados, estaremos sendo questionados, estaremos sendo cerceados, e o que restará em nós? O que restará em nós para nos mantermos de pé até que Cristo volte? Só a sua palavra e uma mente transformada pelo seu poder é capaz de nos fazer permanecer de pé no dia mau, permanecer de pé nos dias difíceis, aguardando a volta do nosso Redentor, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Por isso a primeira coisa que você precisa saber, e a primeira coisa na qual você deve empreender esforço no que concerne a vida cristã é amar a palavra. Amar a palavra. Ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Por favor, não permita que sua Bíblia fique na estante tomando poeira. Não permita que sua Bíblia fique engavetada, mofando, sendo comida pela traça. Eu já estou quase ficando tiozão, né? Vou fazer 40 esse ano. Então, de repente, a maioria de vocês aí já até usa. Aliás, só tem tiozão também aqui, né? Não estou falando para jovenzinho hoje, não. Não, o Roberto é o mais tiozão de todos. Aplicativo, né? Vocês usam muito aplicativo. Eu também uso, também gosto. Mas eu gosto mesmo da Bíblia de papel. Que eu rabisco, que eu sublinho, que eu escrevo nela. Eu gosto muito. Mas sabe, seja lá o seu aplicativo ou a sua Bíblia de papel, o que for. Ame a palavra. Ame a palavra. Ame a palavra com todo o seu amor. Com todo o seu amor. Com todo o seu amor. Você não precisa abrir, tá? Eu poderia pedir para você abrir, mas eu estou lendo para você aqui para a gente ganhar tempo. Em Josué capítulo 1, versículos 7 e 8, a Bíblia diz assim, olha, somente seja forte. Josué capítulo 1, versículos 7 e 8, conta a história de quando Moisés morreu e Josué foi levantado por Deus para prosseguir com a missão de conduzir o povo até Canaã, a terra prometida. E aí nessa conversa com Josué, em que Deus comissiona Josué como substituto de Moisés, ele diz assim para Josué, Josué, somente seja forte e muito corajoso.
Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha só, irmãos. Olha só. Como se fosse muito pouco a transformação da mente por meio da palavra de Deus. O Deus da palavra ainda nos promete prosperidade e sucesso como resultado da meditação na sua lei, da meditação nos seus mandamentos, da meditação nas suas instruções. Ele diz para Josué: só então. É uma condicionante, só então. É como se ele dissesse: olha, Josué, se você não ler, meditar e falar, não há saída. Não há saída. Você não vai completar a sua missão. Você não vai ter sucesso na sua missão. Você não vai prosperar como líder de Israel nesse momento. Porque só então você prosperará e será bem-sucedido. Isso quer dizer que, segundo Deus, não há outra maneira de obtermos prosperidade e sucesso a não ser pela meditação na lei do Senhor. A meditação na palavra. Ame a palavra. Amém, irmãos? Ame a palavra. O processo é exatamente esse. Se eu tivesse lembrado disso antes, eu faria uma ilustração com você aqui. Mas o processo é exatamente esse. Se você tem um copo com água e alguma impureza qualquer, se você apenas abrir a torneira com água limpa sobre esse copo e deixar essa torneira transbordar o copo, deixar a água que cai dessa torneira transbordar o copo, o que vai acontecer? A sujeira vai sair. E dentro de pouco tempo, o copo estará cheio de água limpa. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra é o que limpa a mente do homem. A palavra é o que limpa a mente do homem. Muitas vezes, muitos crentes são atormentados por pensamentos maus, pensamentos malignos, pensamentos perversos, pensamentos imorais, pensamentos depressivos. E a última coisa que eles fazem é abrir a torneira. A última coisa que eles fazem é abrir a torneira. Por favor, não espere chegar a um ponto crítico da sua vida para precisar desesperadamente da palavra de Deus. Abra essa torneira agora, deixa ela transbordar o copo. Deixa ela transbordar o copo. Todo pensamento impuro vai saindo, todo pensamento imoral vai saindo, todo pensamento perverso vai saindo, todo pensamento depressivo vai saindo, porque esse é o poder da palavra de Deus. Jesus disse, foi apóstolo nenhum que disse não, irmão. Apesar de que o que eles disseram tem autoridade. Foi Jesus que disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra limpa mesmo. Então ame a palavra. Amém? Segunda chave, creia na palavra. E aqui é preciso estabelecer a natureza da fé bíblica, para o entendimento correto desta chave. Porque muitos de nós confundimos concordar com crer. Concordar com a palavra não é o mesmo que crer na palavra. Presta atenção aqui, concordar com a palavra não é o mesmo que crer na palavra. Porque embora se pareçam bastante, em essência são coisas completamente diferentes. Concordar com a palavra leva apenas um consentimento mental. Ok, eu concordo. Tá ok, beleza. A crer na palavra, não. Crer na palavra sempre exigirá de nós uma ação correspondente à palavra que nós cremos. Concordar é pensar, crer é agir. Amém? Crer é agir. A fé na palavra sempre exigirá de nós um movimento. A fé na palavra sempre exigirá de nós um passo. A fé na palavra sempre exigirá de nós uma correspondência, uma contrapartida. A fé na palavra sempre exigirá de nós um salto. A fé na palavra sempre exigirá de nós uma ação. Sempre.
Em Mateus capítulo 14, do versículo 25 ao 29, a Bíblia diz: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Jesus disse: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. De acordo com essa passagem aqui, irmão, qual é a diferença entre Pedro e os outros discípulos no barco? Havia mais discípulos com Pedro no barco. Qual a diferença entre Pedro e os outros discípulos no barco? Quando Jesus disse assim: não tenham medo, coragem, sou eu, todos eles ouviram. Todos eles ouviram. E porque eram discípulos de Jesus, eu conjecturo aqui que eles devem ter identificado a voz de Jesus, devem ter... é Jesus mesmo. É Jesus mesmo. Mas Pedro disse assim: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Vem, Jesus disse. Vem. Pedro botou o pé para fora do barco e foi. E foi. Talvez aqueles discípulos tenham concordado que era Jesus, meio que na dúvida, sem saber muito bem se era Jesus mesmo ou se era um fantasma. Mas Pedro tirou a prova dos 9 crendo. Pedro pensou: quer saber? Se é Jesus mesmo, vou ter que ter, se é Jesus mesmo, vou ter que crer, vou ter que ter fé. Se é Jesus mesmo, se é o Senhor mesmo, Jesus, me manda ir ter contigo. Vem. Pedro pôs o pé para fora do barco e andou sobre as águas. Pedro creu que aquele era Jesus. E como nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque lemos que Pedro foi o único que reagiu à palavra de Jesus. Jesus disse: vem, e Pedro foi. O resto é história. Uma reação à palavra. Uma reação à palavra é o que a fé exige de nós. Lemos dos evangelhos os muitos relatos de milagres extraordinários que Jesus fez, mudando contexto, transformando circunstâncias. Em todos os casos vemos uma coisa em comum: aqueles que creram reagiram às palavras de Jesus. Aqueles que creram reagiram às palavras de Jesus. Sempre há um movimento, sempre há uma ação, sempre há uma inclinação. Não é só concordar. Sabe aquelas pessoas que a gente chama: olha, se o Espírito está falando com você hoje, que hoje é o seu dia, se você sentiu o Espírito Santo te chamando hoje para entregar a sua vida a Jesus, vem. Não, hoje não. Jesus, está ok, Jesus, mas hoje não. Até concordam que Jesus é o Filho de Deus, veio em carne, morreu, ressuscitou, estabeleceu a conexão entre os homens caídos e Deus, dando redenção e perdão àqueles que crescem na sua obra, na obra da sua cruz. Mas crerem, não, porque crer exige uma ação. Você se lembra do paralítico no telhado? Se aqueles homens não tivessem reagido a Jesus, dando uma expressão da sua fé, aquele homem jamais teria sido curado. Jesus está na casa e pode curar. Jesus cura os enfermos. Não, mas se Jesus está na casa e pode curar, eu creio que você vai ficar curado agora. Vamos descer você pelo telhado. Quem crê na palavra precisa agir de acordo com a sua fé. Nós não podemos esperar que Deus transforme o nosso contexto, as nossas circunstâncias, se não reagirmos àquilo que Ele nos diz. A nossa fé precisa ser validada pela expressão que se segue a ela. Caso contrário, estamos apenas concordando com a palavra e não crendo. A nossa transformação, a transformação que desejamos e esperamos, requer de nós amar a palavra e requer de nós também crer na palavra. Jesus, eu tentei pescar a noite inteira, não arrumei nada. Volta lá e pesca de novo. Olha, eu já estou até lavando minha rede, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a minha fé. Pedro voltou para dentro do mar. Se Pedro não tivesse crido e reagido à palavra de Jesus, a pesca maravilhosa não teria ocorrido. Você entende a diferença entre crer e concordar, irmão? Você entende que muitos de nós estamos concordando com a palavra sem necessariamente crer nela? Porque quando lemos a Bíblia pedindo de nós um certo posicionamento, pedindo de nós uma certa correção, uma certa justa posição, quando nós observamos a palavra de Deus, pedindo de nós um alinhamento com a mente e o coração de Deus, e nós não correspondemos a isso, nós estamos apenas concordando com a palavra, mas não estamos crendo nela. Como podemos esperar alguma transformação na nossa vida se nós não reagimos à palavra de Deus? Todos esses eventos
têm em comum o fato de que aqueles que provaram uma transformação em seu contexto, em sua circunstância, creram, reagiram à palavra de Deus. Então não basta só amar a palavra, é preciso crer na palavra. Amém? Ame a palavra. Diga comigo, amar a palavra. Diga comigo, crer na palavra. Terceira chave, fale a palavra. Fale a palavra. Amar a palavra é o princípio. Crer na palavra é preciso. Mas o que vai acionar o poder de Deus que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos para experimentarmos a nossa transformação, quaisquer que sejam elas, é falar a palavra. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 diz assim: está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. O que esse texto diz, irmãos? O que esse texto diz? 2 Coríntios 4,13 é que a fé tem um espírito, a fé tem uma natureza. Ele diz, olha, tendo este mesmo espírito de fé, a natureza da fé é crer e falar. Crer e falar. Se você crê, você precisa falar. Se você fala, tem que ser de acordo com a sua fé. Nós até podemos não compreender corretamente esse princípio, esse gatilho espiritual que aciona o poder de Deus. Mas nós não podemos negar que ele é real. Nós não podemos negar que ele é bíblico. Porque desde o início, desde o Gênesis, Deus nos ensina esse princípio. Quando ele, pelo poder da sua palavra, cria do nada tudo o que se viu. Ele disse, haja e ouve. Lá no princípio, Deus estava nos ensinando o poder que há em dizer aquilo que cremos com fé e confiança de que aquilo que estamos dizendo acontecerá. Ah, Daniel, mas o pessoal do pensamento positivo prega isso aí também. Fé não é pensamento positivo, mas sempre convida a pensar positivamente aquele que crê. O pensamento positivo pelo pensamento positivo tem nada a ver com fé, mas a fé sempre convida a pensar positivamente aquele que crê. Filipenses 4,8, portanto, irmãos, tudo que for bom, tudo que for justo, tudo que for amável, tudo que for honesto, tudo que for de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. O que é isso senão um convite a pensarmos positivamente? Jesus disse, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. O que Jesus está nos ensinando? Uma boa maneira de ver a vida. O espírito da fé é crer e falar. Se nós não alinharmos o que nós dizemos ao que nós cremos de verdade, as nossas circunstâncias nunca mudarão. Nós não veremos transformações ocorrendo em nossa vida, irmãos. Entendam uma coisa. Deus pode, pela sua prerrogativa divina, fazer o que Ele quiser sem a nossa participação. Deus pode, não pode? E há mesmo aquelas coisas na vida da gente que Deus faz sem a nossa participação. Ele simplesmente faz e a gente nem esperava que Ele fizesse, Ele vai lá e faz. Já aconteceu com você? Você não estava nem esperando, pensando naquilo, Deus foi lá e fez. Você pensou em orar, mas nem chegou a orar por aquilo, Deus foi lá e fez. Há coisas que Deus faz na vida da gente sem a nossa ajuda. Mas via de regra, Ele sempre faz na vida da gente por meio de processos. Por quê? Porque é durante os processos que nós somos amadurecidos, transformados, fortalecidos, ensinados, educados, expandidos. Nos processos nós aprendemos sobre confiança, perseverança, nós aprendemos sobre humilhação, nós aprendemos sobre quebrantamento, nós aprendemos sobre a grandeza e o poder de Deus. De vez em quando Ele faz uma coisa assim, sem a nossa participação, a gente diz, uau. Mas via de regra Ele faz por meio de processos.
Pode ser que a transformação que você deseja e espera venha por meio de um processo, irmão. Pode ser que você esteja orando por uma intervenção sobrenatural e poderosa, miraculosa de Deus na sua vida. E essa intervenção não venha por quê? Porque Deus quer transformar o que quer que seja que você esteja esperando que Ele transforme por meio de um processo. E no meio do processo, se for assim mesmo que Deus quiser fazer com você, você vai precisar saber como atravessar esse processo. Você vai precisar saber como se portar nesse processo. Você vai precisar saber como crer, como falar, como agir, como pensar nesse processo. Para que você mesmo não seja aquele que vai atrapalhar a obra de Deus. E parte fundamental desses processos que levam às transformações que esperamos, muitas delas, é conhecer o espírito da fé, crer e falar. Eu leio na palavra e creio que se eu crer, eu verei a glória de Deus. Que se eu crer, tudo é possível ao que crer. Eu leio e creio nessa verdade. Mas quando eu sou confrontado com a realidade à minha volta, acho que não vai dar. Acho que não vai dar, não vai dar. Esses dias eu estava conversando com o presbítero Rumi sobre uma pessoa que é muito negativa. E às vezes dá até uma certa ansiedade se ficar conversando muito com ela. Porque assim, não vai dar, isso aí não. Você leu e você creu. Mas quando você dá de cara com a realidade, não vai dar. Olha só, olha a desconexão aqui, você está percebendo? Olha a desconexão aqui. Se eu criei, eu preciso falar. Criei, por isso, falei. Então qual que seria o movimento correto? Eu li e criei. E quando eu sou confrontado com a realidade à minha volta, cara, é difícil. Parece duro. Até parece impossível. Mas eu li e criei. Está escrito na Bíblia que se creres, tudo é possível que crê. Então eu creio que Deus pode tornar esse impossível em impossível. Eu creio que Deus pode abrir essa porta onde não há porta para ser aberta. Eu creio que Deus pode abrir um caminho para mim onde não há caminho para ser aberto. Eu creio que Deus pode transformar essa circunstância, por mais difícil que ela pareça. Eu creio. Essa é a sua declaração de fé. É isso que você verbaliza quando você dá de cara com a realidade à sua volta. Aquilo que você disse crer. O que Pedro disse de novo aqui, olha, a pesca maravilhosa. Senhor, sobre a tua palavra, eu lançarei a minha fé. Lançarei a minha rede. Sobre a tua palavra, eu lançarei a minha rede. Senhor, o que eu vejo não é nada bom, mas sobre a tua palavra, eu lanço a minha rede. Sobre a tua palavra eu continuo caminhando. Sobre a tua palavra eu sigo em frente. Sobre a tua palavra eu não desisto. Sobre a tua palavra eu caminho mais uma milha. Sobre a tua palavra eu insisto mais um pouco. Sobre a tua palavra eu persevero. Não é sobre o que eu penso. Não é sobre o que eu acho bom ou deixo de achar bom. É sobre o que Jesus disse. Irmãos, se nós que somos o povo da Bíblia, não crermos na Bíblia, quem crerá nela? Ou você decide crer na palavra, ou você vai viver até Jesus voltar sendo um frequentador de igreja que não vê o poder de Deus tocando sua vida. Crer não é concordar. O problema de muitos de nós que ainda não vivemos as transformações que esperamos de Deus é a desconexão entre o que nós cremos e o que nós dizemos. Se nós não alinharmos o que dizemos ao que cremos, de verdade isso nunca vai mudar. Você lembra que Jesus disse, eu já falei isso aqui centenas de vezes. Você lembra que Jesus disse para os fariseus assim, olha, como é que vocês podem dizer coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, obviamente, não só nesse contexto, mas em muitos outros contextos do Novo Testamento, a palavra, em toda a Bíblia, a palavra coração pode ser substituída pela palavra mente. Tá? Então, quando a gente está falando de coração, está falando do órgão físico, obviamente, você sabe. Estamos falando da nossa mente. Então, Jesus está dizendo assim, olha, aquilo
do que a sua mente está cheia. Lembra do fundamento, do primeiro fundamento, fator mentalidade? A boca fala aquilo do que a sua mente está cheia. A boca fala aquilo do que a sua mente está cheia, invariavelmente. Só que o que muitos de nós não sabemos é o que está escrito em Provérbios 18. Provérbios 18, versículos 20 e 21 diz que o coração do homem, a mente do homem, se farta do fruto dos seus lábios. Olha só, presta atenção, irmão. A mente do homem é cheia daquilo que ele diz. E ele diz aquilo do que a sua mente está cheia. Isso é o que eu chamo de o ciclo das palavras. Olha que importância de concordar verbalmente com aquilo que você está lendo na Bíblia. Olha que importância de você crer e de você falar aquilo no que você crê. Porque aquilo que você fala é o que enche a sua mente. E aquilo que enche a sua mente é aquilo que você vai falar de novo. Se você só fala negativismo, irmão, a sua mente vai ser cheia de negativismo. Você estiver no mundo real, de frente dos seus problemas, o que você vai falar? Negativismo, porque a sua mente está cheia disso. E aí o que acontece, irmãos? O que acontece, irmãos, é que nós temos aquilo que nós dizemos. Em Marcos 11, 21, em Marcos 11, 22 e 23, Jesus diz, respondeu Jesus, tenham fé em Deus, eu lhes asseguro. É Jesus quem assegura a sua palavra, irmão. É Jesus quem assegura a sua palavra. Se Jesus aparecesse para mim aqui, sentado nessa cadeira, e dissesse assim, Daniel, vem, dá um moche em cima de mim. Sabe o que é moche? Vocês não sabem não, né? Nunca foram roqueiros não, né? O Renato sabe. Moche é assim, o cara tá no show de rock, aí a plateia tá assim, aí o cara vem assim, ó, e pula na galera. Se Jesus sentasse aqui e falasse, dá um moche em mim, Daniel. Pô, senhor, eu vou mochicar. Senhor, eu tô pesadinho. Irmãos, se Jesus fala, ele assegura. Então eu vou. Por quê? Porque ele assegurou. Ele disse, eu lhes asseguro. Ó, se fosse o pastor Daniel assegurando a você, você poderia duvidar. Seria até bom que você nem fosse mesmo, porque eu poderia não te segurar, não. Mas é Jesus quem assegura. Ele disse, olha, eu lhes asseguro, se alguém disser a esse monte, olha, Jesus não disse assim, olha, se alguém for lá capinar o monte, se alguém for lá e trouxer uma draga, se alguém for lá, Jesus disse assim, olha, se alguém disser a este monte, ergue-te daí, vá para lá. E não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Assim lhe será feito. Irmãos, presta atenção. Deus nos fez seres pensantes. E por essa razão, tudo que concerne a vida cristã passa necessariamente pela nossa capacidade lógica de entender as coisas. Mas nem tudo que concerne a vida cristã é possível ser compreendido com a lógica natural humana. Por quê? Porque a fé é um poder espiritual, não intelectual. A gente pode até entender como ela opera. Mas encontrar lógica nisso, muitas vezes a gente não vai encontrar. O que justifica isso? Senhor, o que justifica isso? Eu sou pescador, tentei pescar a noite inteira, não arrumei nada. Aí um cara vem e diz para mim lançar a rede de novo. Que negócio é esse? O que justifica eu voltar lá e lançar minha rede de novo, irmão? Não dá, muitas coisas não dá para serem compreendidas com a nossa lógica natural humana. Quando eu fui casar com a Érica, a gente estava andando lá pelo shopping e aí a gente viu um quarto bonito no Ponto Frio. Pô, quarto bonito, né? Ficaria legal na nossa casa. Falei para você, quer esse quarto? Quero. Vem cá.
Entrei com ela no ponto frio, sentei na cama, estava o quarto lá, o guarda-roupa, a cama, o criado mudo, o espelho. Sentei com ela na cama do ponto frio. No meio do ponto frio, dentro do shopping, eu falei assim, Senhor, eu creio que o Senhor pode me dar esse quarto aqui. Eu creio. Não tenho dinheiro para comprar não, mas eu creio que o Senhor pode me dar esse quarto aqui. Senhor, obrigado. Obrigado porque esse quarto aqui é meu. Eu creio que o Senhor vai me dar esse quarto. Eu creio. Irmão, se Deus não quisesse, Ele poderia não me dar. Se Deus não quisesse, Ele poderia não me dar. Mas quando Deus encontra fé no coração do homem, quando Deus encontra fé no coração do homem, quando Deus encontra fé no coração do homem, é como se ele não pudesse negar aquilo que o homem crê. Obviamente que essa fé essa fé não é coisa da sua cabeça, tá? Tem a ver com a palavra. Então qual foi a palavra que me veio à mente? Salmo 84, o Senhor é sol e escudo. Não nega bem algum àqueles que andam corretamente. Bem algum. Não é o bem. Não nega bem algum. Aquele quarto era um bem. Era um bem, um carro era um bem. Aí viemos embora, preparando o casamento, tudo. E aí o que os nossos padrinhos fizeram? Eles se juntaram e compraram os presentes assim, caros, juntos, né? E aí, eu não lembro quem foi, se foi comigo ou se foi com você, mas alguém chegou pra gente, falou assim, ó, os padrinhos vão se juntar aí, escolhe o quarto que vocês querem. Eu falei, a gente já escolheu. A gente já escolheu, obrigado. Vai lá, aquele quarto lá. Irmãos, quando você crê e diz aquilo em que você crê, não estou dizendo que isso vai acontecer com você, que você vai ter o que você disser que quer ter, que vai orar e quer ter. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que quando Deus encontra fé no coração de um homem que diz aquilo em que crê, irmão, Ele faz. Ele faz. Ele faz. Se você diz aquilo em que você crê, Ele diz aqui, olha, eu lhes asseguro. Se você disser, não duvidar, é isso que vai acontecer. Alguém duvida de Jesus aqui, irmão? Alguém duvida de que Jesus está dizendo? Mas por que a gente então não abusa disso? Não use e abusa disso. Por quê? Porque a gente está concordando com a palavra, mas não está crendo. Porque para crer, eu preciso também dizer. Aqueles que creem em Deus precisam crer no que Ele diz. Precisam crer que aquilo que Ele diz é. Aqueles que creem em Deus precisam verbalizar aquilo que creem. E aqueles que creem em Deus não podem duvidar daquilo que creem e dizem. A fé que nos qualifica para viver uma transformação total em nossas vidas precisa crer irrestritamente que aquilo que Deus diz em sua palavra é a verdade. E todo o propósito de Deus nela será estabelecido. A fé que nos qualifica para viver uma transformação precisa declarar a sua palavra. Você vê aqui quando eu faço declarações de fé, irmão, quando eu chamo as pessoas na frente, ou não chamo, eu faço, vamos fazer uma declaração de fé junto. Isso é a verbalização da fé, esse é o gatilho que aciona o poder da fé. Crie, por isso falei, nós também cremos, por isso também falamos. As nossas declarações de fé carregam o poder criativo de Deus. Assim como tudo o que se vê que foi criado a partir da palavra poderosa de Deus, nós, os seus filhos, precisamos crer que o poder... Me perdi aqui, peraí. Precisamos crer que o poder criativo de Deus é acionado pelas nossas declarações de fé. Amém? E Deus disse, haja e ouve. E Deus disse, haja e ouve. E Deus disse, haja e ouve. Não é de acordo com a sua cabeça, é de acordo com a palavra de Deus, irmão. É de acordo com a Bíblia. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que receberemos tudo aquilo que temos pedido. 1 João 5,15. Então tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Não tiro da minha cabeça. Eu sei o que a palavra de Deus me garante. Eu sei o que a palavra de Deus diz. Eu conheço a vontade revelada de Deus. A vontade oculta de Deus pertence a Deus. E sobre a vontade oculta de Deus, a nossa oração deve ser assim: Senhor, seja feita a tua vontade.
Seja feita a tua vontade. Mas sobre a vontade revelada de Deus, irmão, sobre aquilo que a Bíblia diz, que é a vontade de Deus para os seus filhos, nós podemos nos posicionar em fé e podemos declarar a nossa fé, certos de que aquilo que estamos dizendo vai tornar-se real. Então o que eu quero é que você não fique sentado de braços cruzados esperando a transformação que você quer na sua vida, mas naquilo que concerne a você, naquilo que é responsabilidade sua, naquilo que cabe a você, você se levante, se posicione em fé e comece a profetizar, a declarar a sua fé na palavra de Deus. Comece a verbalizar aquilo em que você crê, para que você veja o poder de Deus agindo na sua vida. A fé que nos qualifica para viver uma transformação total em nossas vidas não pode duvidar. Precisa permanecer crendo. Duvidar da palavra de Deus é duvidar do próprio Deus, porque Deus e a sua palavra são a mesma pessoa. Para a transformação que esperamos, para que desejamos e esperamos na nossa vida, precisamos virar essas 3 chaves. Amar a palavra, porque a partir dela nós conhecemos a Deus. Crer na palavra, porque ela é o movimento que diz a Deus que nós realmente acreditamos naquilo que Ele está dizendo. E devemos falar a palavra. Falar a palavra. Falar a palavra. Fale a palavra. Fale a palavra. Amém, meu irmão? Amém? Um exemplo clássico, prático. Para você entender o que eu estou dizendo. Salmo 23, o que diz aí? Só conhece o versículo 1 do Salmo 23? Só preciso do 1 mesmo. O Senhor é o meu pastor e nada me... Está escrito que o nosso Deus, que também é o nosso Pai, é um pastor que cuida bem do seu rebanho e que não deixa que lhe falte aquilo que lhe é necessário. Aí se eu estou vivendo um tempo de escassez, de dureza, se eu estou contando dinheiro, se eu estou... O medo, a angústia, a ansiedade, a incredulidade começam a tentar assolar o meu coração, me fazendo acreditar que eu não vou conseguir virar o mês, que não vai dar certo, que eu vou quebrar, que vou ficar contando moeda mesmo, que não tem saída para mim. É isso que minha alma está tentando me dizer. Mas o que minha fé me faz lembrar? A palavra de Deus. Está escrito, o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de nada. Então o que eu faço? Eu aciono o poder da minha fé declarando a palavra. Senhor, o que eu estou vendo é escassez. Senhor, eu estou contando dinheiro. Senhor, está difícil. Senhor, eu estou na dureza. Senhor, não está fácil. O Senhor está vendo. Mas eu creio e eu verbalizo agora a minha fé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu creio que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque se você começar a dizer o inverso, irmão, aí você bloqueou o poder da fé, acho que vão estar errado mesmo. Você está vendo aí, Senhor? Se eu estou contando dinheiro, estou contando moeda. Você não está vendo aí, não está respondendo as minhas orações. Olha só, já deu ruim. Senhor, os meus olhos naturais estão me mostrando que não vai dar. Mas eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. E eu creio na tua palavra que diz que o Senhor não vai deixar faltar. Então, irmão, ame a palavra. Pare de concordar com a palavra e comece a crer na palavra. Acione o poder da fé, confessando, verbalizando, declarando a palavra de Deus. Naquilo que concerne a transformação que você quer na sua vida. Você espera para a sua vida.